E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Edu. E hoje eu tenho um convidado aqui super especial, que é o corretor de imóvel das celebridades da Flórida, senhor Pablo Farias. Pablo, dá um oi para todo mundo. Fala aí, galera, tudo bom? Prazerzão estar aqui com vocês, estar aqui no canal do Edu. E assim, o Pablo é um grande amigo meu, a gente conversa muito, eu confio muito no Pablo, e que nem eu faço quando eu chamo outras pessoas para falar aqui. A ideia é que assim, eu só tenho a minha experiência, então eu tenho a minha experiência de comprar uma casa. Mas a minha experiência não vale nada, vale só para eu poder compartilhar com as pessoas. Não quer dizer que o que eu fiz foi correto ou foi incorreto. Então, para ter certeza do que eu estou falando e não jogar conteúdo aqui que não tem o menor sentido, a gente traz um especialista, alguém que vive disso há 20 anos, Pablão. Nada, cara, é uma década que eu trabalho com Ah, imóveis. uma década, 10 aninhos. Então, 10 aninhos que o Pablo é corretor aqui nos Estados Unidos, e ele vai contar para vocês exatamente como que funciona. Eu vou fazer umas perguntas aqui que são as coisas que mais pegaram para mim quando a gente comprou essa casa aqui. E aí eu vou aproveitar a experiência do Pablo para contar para a gente. Eu estou na Califórnia, o Pablo está na Flórida, mas funciona da mesma forma nos dois lugares. O que vai mudar a região, as casas, a forma que negociam algumas coisas, mas na base, nos Estados Unidos inteiro é bem parecido, né, Pablo? O processo é bem parecido. Eu tenho parcerias no Texas e Tennessee, e Georgia, e aí a maioria desses estados não muda muito pouca coisa. Tá, tem uma leizinha ou outra, uma diferençazinha ou outra ali, mas É. é mínima, né? Uhum. O Perfeito. proce- o processo é muito parecido. Tá, então vamos lá. Primeira coisa que para mim foi impressionante, mas eu quero que você explique, não quero eu contar. Uhum. Qual que é a diferença do corretor de imóvel no Brasil e um corretor de imóvel aqui nos Estados Unidos? Porque, para mim, a diferença foi gritante, mas eu quero que você explique. Tá, vamos lá. Eu nunca fui corretor no Brasil, não tenho noção como é ser corretor no Brasil, mas eu posso dar uma ideia para você como é que são as coisas aqui. Por exemplo, começando com a questão do sistema único de imóveis. Então, no Brasil não tem, né? O cara é detentor dos imóveis que fazem parte da cartela de negócios dele ali. Ele não tem Ah, acesso, entendi. Quer dizer assim, ele, o ele não corretor tem é dono acesso. do imóvel para vender. E aqui Isso. não, aqui todo mundo vê todos os imóveis. Qualquer corretor aqui pode vender qualquer imóvel. Se está à venda, você pode vender. Agora, no Brasil, não. Às vezes o cara não é quem está listando aquele imóvel que o cara Ah, passou e viu, e, consequentemente, ele não tem muito interesse de vender porque não vai ganhar comissão em cima daquilo. Aqui não vai tudo para um sistema único. E, além disso, os Estados Unidos é fantástico porque, ah, fora isso, você tem acesso a todos os dados públicos. Então, isso. você que está comprando uma casa, você sabe quanto que foi vendida a casa do vizinho, a casa Uhum. da rua de trás, quanto é que essa casa valia 2 anos atrás, 3 anos atrás. Você sabe até se o cara pagou essa casa à vista ou pagou ou tá financiada. Então, todos esses recordes são públicos em todos os estados dos Estados Unidos. E É. fora o dado aberto, que é por estado, né? A sua licença de corretor, ela é por estado. Fora aberto, você ainda tem sistemas que unem o país inteiro, no caso o Zillow, o Trulia. Então, você que está no Uhum. Brasil ou está nos Estados Unidos, se você entrar no Zillow, no Trulia, entrar nesses sites Realtor.com, se você entrou nesse site, você consegue ter acesso a qualquer coisa que está à venda e alugando também, né? Então, É, isso. esse é um dos primeiros pontos, né? Tá. Outro ponto é a responsabilidade que esse cara tem, juridicamente falando, para com o cliente. Então, quando você está comprando um imóvel aqui, a proteção que você tem por estar passando por um corretor é muito grande. Ele pode perder a licença dele se ele usar misrepresentation, por exemplo, se ele for um cara que disser que aquele ali estava dizendo que precisava trocar o telhado, mas eu não informei o meu cliente que estava precisando trocar o telhado. Então, esse tipo de situaçãozinha cabe em processos. O corretor não pode tocar no dinheiro, normalmente o dinheiro vai direto para uma title, é ele quem tem que conferir se aquelas informações do cartório estão corretas ou não estão. Né? Tá. Então, ter um bom profissional aqui é essencial. No Brasil, cara, o que eu comprei imóvel lá, lidei com alguns corretores, eu percebi que há uma responsabilidade menor Tá. no processo inteiro. O cara encontra quem está vendendo e quem está comprando. Aí o que ele faz? Ele intermedia esse negócio,
Só que a responsabilidade dali de contratual, de checar o que tem de checar, fica praticamente com o vendedor e o E comprador. O corretor comprador. só colocou os dois juntos. Aqui não, a responsabilidade é toda minha, eu tenho que fazer tudo. Entendi. E Ah, para entendi. clientes brasileiros, então, ferrou, porque eu tenho que cuidar da transferência do dinheiro para cá, eu tenho que cuidar de explicar como é que funciona cada lei, tudo, até ligar luz, água, a gente faz. Ah, verdade, verdade. Tudo isso é diferente também. É. Não, assim, isso é bem legal você falar, né? Porque e também tem, eu acho, um ponto que é importante, que no Brasil, quando a pessoa quer comprar uma casa, aquela casa tem uma oferta. E É, aqui não, aqui tem bid war, né? Assim, 10 famílias querendo comprar a mesma casa. Então tem aquela briga de ali quem cara, vai pagar mais. a gente tem aqui um negócio que chama do seller's market e do Tá? buyer's market, né? Então você tem épocas que tem época que quem é dono do mercado é o comprador e tem época que quem é dono do mercado é o vendedor. Tá. Agora nós estamos vivendo uma época que o vendedor é dono do mercado. Uhum. Então ele decide o que ele quer fazer, quanto que quer vender, né? Hoje, estou falando hoje, tá, pessoal? Antigamente era outra vida, mas vamos dizer de hoje. Hoje, a maioria das ofertas, eu digo que 99% das ofertas que eu tenho feito até agora é acima do preço listado. Uhum. Então, o cara está pedindo na casa, sei lá, US$ 750 mil. Eu acabei de fazer uma oferta ontem, numa casa de 750, eu ofereci 801, para Tá. você ter uma noção. Aí, 801, eu tirei o quê? A contingência de appraisal da casa. Olha Ah, só. quer dizer, tá. É, o que é a contingência de appraisal? Appraisal aqui, pessoal, é o seguinte: todas as vezes que você compra um imóvel financiado, o banco manda para um sistema que ele não tem acesso quem vai no local fazer uma avaliação do valor daquele imóvel. Isso. Essa avaliação é feita por uma pessoa com uma licença, ele tem responsabilidade, ele é um profissional licenciado. Então, Uhum. ele vai lá, e como é que ele vai fazer isso? Quais os tipos de acabamentos que essa casa tem, o estado de conservação dessa casa, qual a idade dessa casa, quais as casas que foram vendidas nos últimos 3, 4, 5 meses que têm características Em parecidas com volta. essa casa em volta, e aí ele determina qual o valor. Quando ele determina esse valor, ele envia esse appraisal para o banco, e o Tá. banco, então, empresta o dinheiro baseado naquele valor. Então, Só... até explicando por que isso é tão importante, é para impedir lavagem de dinheiro, inclusive, né? O Sim, cara sim, comprar sim. uma casa de 1 milhão por 200 mil, ou o cara pagar 5 milhões numa casa que vale 150 mil, né? Sim, então, assim, o mercado está muito doido, então a pessoa quer muito a casa e ela quer competir com outras pessoas que estão querendo, porque hoje, pasmem, né? A Califórnia, eu já pesquisei, está da mesma forma, não é? Isso não é da Flórida, tá? Não é do Texas, é do país É inteiro, nacional, é. é nacional. 5 dias você tem uma casa fora do mercado. Em Sim. 5 dias. Aqui as casas nem estão sendo listed. O É, cara faz o anúncio e fala assim, olha, vai ser lista daqui 4 é. dias. Tem de antes de ser lista. Então, aí dentro de 4 dias você recebe ali 15, 20 ofertas. Eu tenho um Exato. cliente que nós mandamos, ele falou assim, cara, o final de semana foram 3 dias. Aí ele falou, olha, dentre as 60 ofertas que eu recebi, 60 ofertas, é lógico que era uma casa de US$ 350 mil, numa área muito boa, dentre as 60 ofertas que eu recebi, a gente escolheu uma que não é a sua, né? Então aí é a tristeza do... Hoje o corretor está assim, nesse... É. E essa contingência está no contrato normalmente de compra. Todos os estados têm um contrato de compra as is, quando você compra de revenda. Esse contrato é o quê? Como a casa está, você só tem algumas proteções ali. Se o financiamento não for aprovado, você não perde o depósito que você deu. Se o Tá. financiamento vier com essa avaliação do imóvel abaixo do valor que está de contrato, você pode receber o teu dinheiro de fora, ou você pode waive, você pode abrir Mesmo que venha mão. abaixo, eu pago a diferença em dinheiro, sei Isso. lá. Então, isso tem Tá. acontecido muito porque a oferta é pouca e a demanda está muito grande hoje no Manda país tá inteiro. muito. Não, legal. Assim, Pablo, acho que você deu uma aula exatamente das grandes diferenças que eu senti, que foi exatamente isso que você falou, né? Todas essas diferenças, assim, foi exatamente a minha experiência. E aí eu acho que também teve uma coisa que foi interessante, que nesse negócio da oferta tem uma coisa que a gente não está acostumado, que é assim, quem está comprando fazer uma carta para quem está vendendo a casa.
E que nem eu e a Paty, a gente usou essa cartada. Olha, a gente tem uma criança, a gente veio de um país, a gente fez isso, a gente quer crescer nossos filhos nessa casa. Eles têm toda uma história. E até, assim, para alguns compradores, para alguns vendedores, isso é importante, que eles querem que a casa dele vai para uma família, não para um investidor, né? Isso acontece muito, cara, em locais que talvez as casas não são novas, um local onde existe um amor, vamos dizer assim, uma possessão emocional daquele negócio. Então, isso existe bastante. Ou o cara quer muito aquela casa e não quer pagar muito caro. Por exemplo, já vi veterano de guerra, eu fiz uma listagem uma vez e o cara ele tinha perdido a perna num deployment que ele foi para o Afeganistão. Então ele fez uma carta, poxa, que hora que você lê a carta, você fala, caraca, vende para esse cara. Eu vendo, leva a casa, leva a casa. Então, é um negócio muito doido. Para o brasileiro isso é inimaginável, Edu. É inimaginável. O brasileiro está acostumado com uma dificuldade muito grande, porque lá no Brasil você tem dois valores, você tem um valor que vale e você tem um valor que realmente você vende. Você fala para o cara, quanto é que vale seu apartamento? 2 milhões de reais. Por quanto você venderia seu apartamento? Hoje, se fosse hoje, 1,5 milhão. Então não vale 2 milhões. Não vale 2 milhões, vale 1,5 milhão. Vale 1,5 milhão. Né? Aqui não. Aqui o que vale é o quanto você está disposto a pagar. Sim. Né? Então, e a sua região, né? A sua região pode ser que valia 300 mil ontem e hoje vale 500 e pode ser que amanhã vale 350. Sem falar que é a guerra, né? O corretor, você manda a oferta, o corretor fala assim, essa é a sua melhor oferta, porque eu recebi várias outras ofertas. E aí você volta no cliente e fala, olha só, ele recebeu mais ofertas, vocês querem melhorar a sua oferta? O que é correr o risco, Aí você vai e melhora a oferta e envia para poder ver se consegue comprar aquele imóvel. Muito doido. Não, assim, é completamente maluco, né? A outra contingência que tem, que eu não falei, que é bom para o pessoal saber, é a contingência de inspeção. Quando você compra casa de revenda, você pode colocar um tempo de inspeção da casa. Você contratar um profissional licenciado, ele vai lá checar estrutural, hidráulico e checar tudo no imóvel para saber se tem algum problema. A maioria das compras hoje, para essa demanda, muita gente está também abrindo mão desse direito. Entendi. Tá, legal. Aí, vamos lá. Agora que a gente explicou mais ou menos como funciona o corretor, como que é o processo? Né? O processo assim, eu olhei no Zillow, olhei no Túlio uma casa e eu quero comprar essa casa, né? Ou então, melhor, assim, Pablo, eu tenho 2 filhos, eu quero uma escola que tenha no mínimo nota 7 e eu quero que seja meia hora da minha casa. Aí, como que é esse processinho ali? Vamos tentar resumir isso, assim, do dia que você procura uma casa até o dia que assina. Como é que funciona? Primeiro eu gosto de identificar o perfil de cada pessoa. Né? E eu gosto de explicar também a questão de nota de escola, porque isso é importante. Existem 2 tipos de nota de escola. Você tem nota letra e você tem nota número. A nota número, quem dão são os usuários do serviço, os pais. Então, isso pode ser muito relativo. Pode ser um pai que não gosta de uma escola por causa de uma pessoa, não por causa da escola. Então, abaixa a nota geral. O que eu gosto é a nota letra, porque a nota letra quem dá é o Estado, é uma série de avaliações que eles fazem, e esse é um site que é até bom você anotar, chama NICHE, NICHE.com. Você coloca qualquer escola nos Estados Unidos e você tem acesso a saber a nota letra daquela escola e algumas informações muito bacanas, por exemplo, qual a etnia predominante daquele local, quais a avaliação de crime daquela região, qual que é a média de desenvoltura dos alunos daquela escola. Então, uma série de informações muito bacanas. Né? Mas o processo eu identifico o que a pessoa quer, o que faz diferença para a pessoa. Então, aí entra o corretor, entender qual é a área que melhor serviria para essas pessoas e o budget. Né? Qual que é o budget? Quanto você quer gastar? Porque não adianta nada eu querer algo muito bom e eu não ter condições financeiras para ir para lá. Então, tem que me adaptar com o budget. Ou então, sei lá, é um casal solteiro que não quer ter filho e morar num lugar que vai pagar o dobro porque a escola naquela região é boa. Sim. Aí o que você faz? Você, então, pré-qualifica esse cliente. Quero financiar. Se é brasileiro, dá para financiar e não mora aqui, a renda está no Brasil, dá para
com a renda no Brasil, dá para financiar um imóvel nos Estados Unidos, você vai pagar provavelmente um ponto percentual ou 1,5 ponto percentual acima do que o que nós, cidadãos americanos ou residentes, pagaríamos. Que é o que? O juro hoje entre 4,1, 4,5, 4,6 ao ano, que é o que você pagaria. Então, você para um brasileiro que tem renda só no Brasil e que só não no Brasil. Só no Brasil. Alguém aqui, aí nós estamos ali de 2,5 a 3,5, dependendo. Isso. Residente aqui com renda nos Estados Unidos, é bom entender o seguinte, a maioria dos bancos hoje, depois de 2008, acabou com um negócio chamado subprime. O que é o subprime? Era financiamento para pessoas que não tinham condições de pagar o financiamento ou não tinham como comprovar renda suficiente para pegar o financiamento que estavam pegando, por isso que a gente teve o problema todo que teve em 2008. Então, isso acabou. E aí, hoje, o que acontece? Você precisa comprovar que você não vai comprometer mais do que 30% da tua renda com a prestação desse imóvel. Ou seja, você não pode ser uma pessoa que está muito endividada. Né? O que o banco quer ver? Quer ver renda. Que você tenha renda, não que você tenha dinheiro. Não adianta ter nada ter $1 milhão na conta, mas você não tem renda. O banco não importa com isso. E a via de regra hoje são 2 impostos de renda, ou seja, 2 anos de imposto de renda. Se você mora aqui. Isso, que para quem mora aqui. No Brasil. Para provar uma estabilidade de 2 anos, né? Isso. Não é que nem assim, o cara pegou os últimos 3 contra-cheques dele, que ele ganhou $30 mil. Não importa, porque você não tem história. Não. No Brasil, comprovar renda no Brasil é muito parecido também com a comprovação de renda daqui. Mas 2 anos de imposto de renda e um crédito acima de 620, aí você já consegue estar financiando o imóvel sem muitas dificuldades. Existem formas de você, em alguns estados, Colorado mesmo tem uma série de facilidades, porque eles querem que as pessoas vão comprar imóveis ali. Alguns desses estados mais vagos, né, que não tem tantos, não é tão denso quanto os estados que a gente vive. O Edu vive num estado muito denso, eu também. Então, o que acontece? Nesses locais você tem uma facilidade maior, talvez com um imposto de renda só 1 ano de imposto de renda, você consiga. Mas no normal são 2 impostos de renda e você não pode ter muitas dívidas, né? Suas dívidas não pode exceder 30%, 35% do que o... Tipo assim, sei lá, o cara ganha $10 mil, o cara já tem $4 mil de custo fixo. Aí provavelmente vai ser rejeitado, porque 40% mais 30%, 70%, como é que o cara vive, né? Isso. Então tem que ter uma proporção de endividamento e uma proporção da sua prestação. E o estrangeiro dá de entrada aí na casa de 25% de entrada, o estrangeiro começando de 25% de entrada. Já o residente, o americano, a pessoa que tem renda aqui nos Estados Unidos, tecnicamente você poderia comprar sem nada de entrada, mas só que os mundos são outros hoje. Se eu sou um corretor que estou listando uma casa, o cara me manda uma oferta com 0 de entrada, eu nem olho para a oferta dele. Então, o trivial hoje começa de 3,5%, que é um FHA, por exemplo, que é quem está comprando a primeira casa dele. Né? Mas tem alguns limites, né? A casa pode valer no máximo não sei quanto. É que assim, eu estou falando isso só por um motivo, tá, Fablão? Eu acho que aí na Flórida você deve conseguir comprar alguma coisa com isso. Aqui na Califórnia... Não, claro. Mas é o que eu ia dizer agora. É 600 mil? O quê? Para comprar com 3,5%. Até 600, então aqui 600 você compra um shed, né? Você compra um trailer, talvez. Um trailer, Mas começa de 3,5%. Em muitos locais nos Estados Unidos, até $600 mil, você compra coisa muito boa. Não precisa necessariamente só Califórnia e tal, mas, por exemplo, você vai em locais como... Tem muita gente que mora ali em Massachusetts, New Jersey, você consegue comprar coisa ainda com essa faixa de valor, tecnicamente, locais muito legais para você viver. Né? Aqui eu acho que você consegue comprar também. Aqui eu acho não, eu tenho certeza. Se não for Bay Area, não for São Francisco, não for... Não, tem áreas assim, na Califórnia que você consegue comprar coisa boa ainda com esse valor também. Isso. Tem região. Tem sim. Não, legal. Aí o que acontece? 3,5%. Mas só que, quanto mais você der de entrada, por exemplo, se você der acima de algumas situações e alguns tipos de financiamento, se você der acima eu acredito que é 10%, você já foge de um PMI, que é um seguro extra aí que você tem
um insurance extra que você tem no final, a hipoteca da casa, também encarece as suas prestações Encarece bastante. Então, o que você tem que fazer? Você tem que... Eu analiso, Edu, porque não dá para ficar entrando em tanta parte técnica aqui, sim, mas com 3,5% você já começa a comprar alguma coisa. Começa a sonhar, dependendo do lugar. Isso. E existem esses detalhezinhos. Quem que escolhe o agente de financiamento? Normalmente o seu corretor tem alguém que ele já trabalha, então ele vai te indicar alguém. O banco que você trabalha, eu tenho conta no Wells Fargo. Bate um papo no Wells Fargo, vê o que eles te oferecem de juros, né? O que é mais pesado nisso tudo? É a entrada que você vai ter e as taxas de fechamento, que a gente chama. Né? Que é o famoso closing costs. Isso. Quando você compra à vista... E esse é em dinheiro, né? Não tem como botar no financiamento. Não. Algumas construtoras te ajudam, se você comprar uma casa nova, eles te ajudam dando parte desse closing cost. Mas isso é um negócio que, se você compra à vista, você vai pagar 1,5% a 2,5% mais ou menos, se você comprar à vista de taxa de cartório, transferência e tudo aquilo que engloba ali. À vista, né? Se você for comprar financiado, você vai pagar entre 4,5% a 6,5%, 7%. 6,5%? Entre 4,5% a 6,5%, 7%, dependendo da região. Por que inclui nos closing costs? Adesão de condomínio, se você está dentro de um condomínio, prorrateação de IPTU, prorrateação de seguro da casa, uma série de coisas. Você tem que pagar o title insurance. Verdade, tem o prorrata do imposto da casa. Sim, verdade. O property tax é o IPTU, né? Você tem uma série de taxinhas que você precisa pagar que está incluso nessas taxas de fechamento. E também, quando está financiando, você tem que pagar o cara que está fazendo o processo, que está nesse valor também, que é do corretor, né? Tem um corretor nesse dinheiro, né? O corretor que está aqui, se você estiver comprando com alguém, esse corretor não é você quem paga é só quem está vendendo, como é no Brasil. Mas você tem que se preparar aí para financiar entre 4,5% a 6,5%, 7%. E à vista entre 1,5% a 2%, mais ou menos. Aí esse cara vai te dar uma pré-aprovação. O valor da casa, do valor total da casa, né? Deixando bem valor da casa. Se a casa custa 1 milhão, você tem que ter ali entre 25 a 65 mil dólares na mão. Isso. Mais a entrada, que é de, sei lá, vamos supor que é 10%. Mais a entrada. Ali 160, 170 pau para começar a sonhar. Isso. Então, isso é hoje a realidade. Aí você vai pegar uma pré-aprovação com o banco. Essa pré-aprovação não quer dizer que você conseguiu o financiamento. Só quer dizer que o cara olhou para a sua situação e falou assim, não, esse cara tem condições de financiar. Aí ele vai começar a pedir documentação e tudo para poder te dar a aprovação, né? E ele te dá aquela carta, né? Que é uma carta de pré-aprovação. Isso. E com isso na mão, aí a gente consegue fazer já as ofertas, sair no mercado e olhar os imóveis. Aceito a oferta, é aquilo que eu falei, as contingências de contrato, que são inspeções, contingência de financiamento, e aí a análise de tudo. Aqui paga um negócio, Edu, chamado Title Insurance, que é o quê? É um seguro do título. Para que isso serve? Isso é bom para o brasileiro saber, porque lá no Brasil, às vezes o cara compra uma casa e depois descobre que a casa tinha uma dívida em cima da casa. Tipo um imposto que não pagou, ou uma briga com o vizinho. Isso. Aqui, quando você paga o Title Insurance, e a maioria dos deals hoje acontecem, tem que ter Title. Se for financiado, é 100% que tem. Quando é à vista, você escolhe se você quer colocar ou não. Mas, quando você paga isso, você se livra de qualquer ônus que a casa tem. Então, a partir daquele momento que você comprou, passou pelo cartório, se aparecer uma dívida depois, você pode usar o seguro do título para poder pagar a dívida que... Pagar aquela dívida. Então, isso é muito bom, que é uma proteção muito boa para quem está comprando o imóvel, né? E também é comum aquele home insurance, né? Do quem está vendendo a casa... Quando é financiado, você tem que ter. Financiado, é obrigatório? Financiado é obrigatório. E isso é o quê? O Hazard Insurance, né? Que ele cobre... fogo, ele cobre alguns casos de água, não cobre... Assim, o que eu tive aqui foi um home insurance, assim, se no primeiro ano que eu estou morando na casa, sei lá, estoura um cano. Isso. Era coberto. Sim. Entendeu? Você cobre essas coisas e cobre também desastres naturais. Exato. Isso. Assim, eu não tenho aqui o de terremoto,
né? Não sei se eu estou correndo muito risco, mas eu não tenho de terremoto hoje, até porque nos últimos 6 anos aqui não teve nenhum incidente grave, né? Apesar que ontem à noite deu 4,5, acho. Deu uma chacoalhadinha de 4,5 ontem aqui. Eu não senti que eu estava dormindo, mas deu uma chacoalhada aqui. E aqui na Flórida você tem um furacão, então está coberto no furacão, você não precisa de um extra. O extra que você precisa aqui é o flood insurance, que é o de inundação. Que aí você pagaria isso extra. Mas o seguro é muito importante, né? Você tem que ter seguro na casa. Né? Essas casas aqui são feitas de uma construção um pouco diferente. Se pegar fogo aqui dentro, meu amigo, não sobra nada, mas não sobra nada. Né? Até que aqui na Flórida é concreto ainda. Estão fazendo agora as casas com concreto na parte de baixo e concreto na parte de cima. Mas, grande parte dos Estados Unidos é tudo madeira. Pegou só fogo, madeira. Né? A minha casa é toda madeira. O bicho pega. Então, vamos lá, para a gente fechar esse vídeo e preparar para o próximo, Pablão, tá bom? Se você tivesse que dar uma dica, né? Assim, ensinamento de vida do Pablo Farias para quem quer comprar um imóvel na América, com a voz do Silvio Santos, qual seria? Vai, com a voz do Silvio Santos, é obrigação. Olha só, não vou imitar, mas está tudo bem. Cara, eu vou te dar um conselho e eu dou esse conselho para todo mundo aqui. Você tem que fazer cálculo, né? Por exemplo, você mora em Nova York. Em Nova York, grande parte de Nova York, compensa mais você viver de aluguel do que comprar um imóvel. Tá? Sim. Então, até porque tem aqueles apartamentos que você, na verdade, não é dono do apartamento, você é dono de um share do prédio. Umas coisas de maluco, E aí, o que acontece? Você pagar a prestação fica muito mais alto do que você estivesse pagando o seu aluguel. Então, estou te dando um conselho aqui, não sou economista, mas estou dando um conselho de vida de América, que aqui, meu amigo, as despesas mensais, elas te engolem. Exatamente. Né? Então, isso. Está na Califórnia, olha a região que você está. Se a região que você está é próximo do que eu estou falando de Nova York, é melhor você alugar. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, você vai comprar uma casa em Palo Alto, qualquer casa lá vale 4, 5 milhões, mas você paga 10 mil de aluguel. Aluga. Aluga. É o que eu estou falando. Então, precisa fazer esse balanço. Agora, se você vai comprar, qual que é o meu conselho? O meu conselho é, primeiro, despesas altas. Qualquer imóvel que tem despesas altas, e quando eu falo despesas altas, existem áreas, por exemplo, vou te dar uma noção. Aqui na região de Orlando, você tem o Hazard Insurance, que é esse seguro que eu estou te falando aí, numa casa de 4 quartos, de, sei lá, 3 mil square feet, vai ser na casa de $900 aí, ano, o seguro. A mesma casa na região de Miami vai ser $5.600, $6.000 de insurance. Por causa que é mais perto do mar e... É uma área de maior risco para a questão de furacão. Então, esse tipo de despesa você tem que colocar no balanço. Se você é um cara que trabalha... $500 por mês. Se você é um cara que trabalha remotamente, isso não faz muito sentido para você. Então, é melhor você escolher um local que tem despesa mais baixa. Condomínio. Existem locais aqui que o condomínio é muito alto. Às vezes o imóvel tem um preço muito bom, mas o condomínio é muito alto. Eu sairia fora desse tipo de imóvel também. Até porque é o tipo de coisa que você tem de custo, mas não tem de valorização do imóvel, né? Não. Até o contrário, o imóvel pode até valorizar menos por causa do custo alto de condomínio, né? Quando for comprar um imóvel com mais de 15, vamos colocar 18 anos, 18, 20 anos de uso, procura saber e colocar na matemática aí se você já tem preparado a mais do que aquilo que você compraria, despesas que provavelmente você vai ter. Quais são? Telhado e ar-condicionado, que são muito caros. Porque casas aí com 20 anos, você já está próximo de trocar ar-condicionado e ter que trocar o telhado. Ou o aquecedor, se for local onde tem aquecimento. Então, telhado vai custar o quê? Uma casa como essa de 3 mil square feet, que são o quê? 280 metros quadrados, nós estamos falando de $17.000 mais ou menos de telhado. Né? E de ar-condicionado na casa de $13 a $15.000 de ar-condicionado. Então, essas duas despesas você tem que colocar na sua compra. Você tem que estar preparado. Ali deixar guardado o dinheiro que sabe que uma hora vai dar merda. Isso. Então, você tem que deixar preparado ali. Né? Casas muito antigas, Edu, eu tenho muito medo porque consumo é diferente,
não só o consumo, né? Mas as manutenções que você tem que fazer são mais constantes. Sim. Então, esse tipo de coisa consome muito teu investimento, né? E tempo também, né? Tempo, dor de cabeça. Sim, sim. Outro detalhe é, em todos os Estados Unidos, você tem locais que são zonados para residir e tem locais que são zonados para curto tempo, ou seja, casas de temporada. Normalmente, os locais onde são zonados também para casa de temporada não é um investimento que dá valorização boa e nem liquidez boa. Então, você tem que estar com isso em mente. Se você está comprando um imóvel numa área onde está zonado, né, onde aquela zona é específica para também short term, que é aluguel de curto tempo, provavelmente ali não vai ter uma valorização legal e a liquidez vai ser baixa. O que é bem comum aí na Flórida, que não é muito comum aqui, né? Sim, sim. Mas mesmo na Califórnia tem também. Tem regiões. Não, eu sei que tem, mas não é tão comum, né? Porque não é uma zona tão turística quanto a Flórida, né? E aí eu acho que é até interessante você ter falado isso, porque esses lugares que são short term, né? Geralmente eles têm uma valorização muito boa nos primeiros anos, mas quando começou a ficar velho, o valor despenca, né? Porque cara, não tem lugar, né? Não tem nem valorização nos primeiros anos, Edu. Aqui, eu estou falando da minha região aqui, tá? Não tem Orlando da vida, tá? Anos. Na verdade, você tem depreciação. É melhor hoje você comprar uma revenda no imóvel desse do que comprar um novo. Já compra depreciado, né? Imobiliado, normalmente. É basicamente a Maserati das casas. Você compra para perder dinheiro. Cara, eu nunca usei isso, mas você sabia que... Agora você pode usar, Maserati das casas. É, Maserati das casas. É bonito, olha legal. Paga 100 pau e depois que comprou vale vende por 50. Pablão, cara, é um prazer ter você aqui. Vamos marcar para gravar o próximo. Você sabe que são mais do que brother. Recomendo para qualquer pessoa que está indo para a Flórida conversar com o Pablo. E é isso aí, Pablão. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Abração a todos aí. Deus abençoe. Dá tchau como o Silvio Santos. Boa noite. Deus abençoe. Muito bom, irmão. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.